Deus toda a glória. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, Marcos capítulo 8. Vamos começar a ler o verso 34. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos começar a ler o verso 34. Amém? Quem achou diz amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto curioso, mas ele é tão curioso que a maioria talvez nunca se tenha apercebido. Marcos 8, 34. Acharam? Vamos esperar mais um pouquinho. Marcos 8, 34. Podemos ler o texto todo, mas é extenso. Vamos começar no verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os seus santos anjos. Este é um discurso perante a maioria das coisas que Jesus ensinou e perante a maioria das coisas que Jesus fez. Parece ser um discurso um pouco duro. Mas esta é uma verdade. É uma verdade que está relacionada não somente com a vida de Jesus, mas também está relacionada e mais com a sua morte e crucificação na cruz. Vou tentar que todos possamos viajar no tempo e olhar para a cruz. Tentem imaginar a cruz, tentem imaginar aquele personagem, Jesus, na cruz. Tentem imaginar esta situação. Nesta situação que nós podemos imaginar, com a ajuda de algumas imagens que a história nos relata, podemos aperceber que Jesus foi crucificado com 3 cavilhas, entre 12 a 18 centímetros nas suas mãos ou pulsos e no seu pé. Então, a história conta-nos que provavelmente 3 pregos ou 3 cavilhas grandes foram colocados nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus. Vou tentar levar-vos àquela situação
em que os soldados romanos, porque era a ordem do Império Romano, crucificaram o criminoso, aquele que era fora da lei. E o hábito cultural dos romanos era crucificar. Para isso, eles usavam 3 pregos ou 3 cavilhas. Talvez para o nosso português é mais fácil nós entendermos 3 cavilhas. Eram pregos grandes, entre 12 a 18 centímetros, que eram colocados, uns dizem que eram nas mãos, outros dizem que eram nos pulsos, provavelmente eram nos pulsos, e o terceiro nos pés. Quando Paulo escreve às igrejas, ele escreve à igreja da Galácia e diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, neste momento, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, Ele oferece voluntariamente a sua vida pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos desvios, pelas nossas incongruências. Jesus tomou o nosso lugar. Nós é que devíamos estar lá. Mas Ele tomou o nosso lugar porque Ele nos amou. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a doutrina base de toda a cristandade ou de todo o cristianismo. É o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz é a base, a essência de toda a mensagem da Bíblia. Se não houver mensagem da cruz, não há mensagem de Deus escrita na Bíblia. Porque a mensagem da cruz vem desde o Gênesis, vai até o Apocalipse. Se estudarem com atenção, vão ver. Está lá. É um ato vergonhoso, é um ato de loucura que nem todas as pessoas conseguem entender, porque este ato é um ato que só se consegue entender se nós tivermos entendimento espiritual. Pela razão humana, nós dizemos que isso é loucura. É loucura. Nós, em todo o tempo, nós precisamos pregar, anunciar sobre a cruz. Os primeiros apóstolos, e nomeadamente o apóstolo Paulo, falava muito sobre o Cristo crucificado. Então estava a falar sobre a cruz. A cruz expôs pregos, expôs cavilhas que seguraram Jesus àquele madeiro, àquela cruz. Pergunto eu a todos nós que estamos a assistir e a ouvir a esta mensagem: o que é que está na nossa vida a ser crucificado? Vamos pensar um pouquinho sobre os 3 pregos ou as 3 cavilhas. Eu olho para vários aspectos e vejo que Deus criou o homem, não é? O nosso corpo tem órgãos, tem membros. E há particularidades. Deus nos criou com 2 mãos e 2 pés. Eu não sei se conseguem acompanhar o meu raciocínio, mas
Porquê 2 mãos? Porquê 2 pés? Como podemos perguntar, porquê 2 olhos? Porquê 2 ouvidos? Podemos fazer muitos porquês, mas vamos focar nas mãos e nos pés. Diz a Bíblia que o homem foi feito pelo oleiro, pelas mãos do oleiro. As mãos implica uma ação. As mãos implica ações positivas e implica ações negativas. Tudo aquilo que é feito com as mãos pode ser bom, mas também pode ser mau. Jesus foi colocado na cruz e levou em cada mão ou em cada pulso um prego. O primeiro prego que eu quero realçar é o prego da negação. Muitas vezes nós temos que dizer não a certas coisas que a nossa mão tenta fazer. Estão a acompanhar o pensamento? Jesus disse: negue-se a si mesmo. No dia a dia, automaticamente nós fazemos imensas coisas com as mãos. E tanto podemos fazer coisas boas, como podemos fazer coisas más. As mãos servem para fazer de novo ou para refazer novas obras, novas tarefas, formar de novo novas coisas. Então a primeira coisa que prendeu Jesus à cruz foi a sua própria negação. Lembram-se de ele dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Isto não, cálice quer dizer sofrimento. Se for possível, passa de mim este cálice. No entanto, vejam agora, no entanto, que a tua vontade seja feita e não a minha. Primeiro prego, o prego da negação. O próprio Filho de Deus teve que negar a si próprio. E não é fácil. Quantos de nós já tive esta luta? Negar-se a si mesmo. Dizer não ao seu próprio querer. É muito fácil, é mesmo muito fácil nós dizermos não às pessoas. Vem uma pessoa ter connosco e pede-nos alguma coisa. E nós facilmente dizemos não. E a nós próprios é tão fácil assim. Em certas situações, nós dizemos facilmente a nós próprios não. Então não é tão fácil a nós próprios dizermos não. É mais fácil dizer aos outros. Será que alguma vez nós experimentámos queremos fazer alguma coisa e no fundo decidimos não, eu não vou fazer, seja aquilo que for, bom ou mau, seja aquilo que for, estamos a ser induzidos por alguma circunstância
circunstância, por algum pensamento, por alguma coisa que estamos a ver, seja o que for. Mas dizer, não, eu não vou fazer. Quantos de nós já experimentou isto? Isto é o que Paulo escreve aos Romanos e diz que é uma luta entre a carne e o espírito. Porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. A alma, o espírito, ele é comandado pelo Espírito de Deus. Mas a alma decide se quer obedecer ou não. A alma tem aqueles sentimentos, eu hoje não sinto fazer isso. Mas a alma também tem o poder da decisão. Dizer, sim, eu quero fazer ou eu não quero fazer. E o corpo automaticamente vai obedecer. Jesus uma vez disse, às vezes é interessante pensar. Jesus disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto. O espírito é como que, mal comparado, é como que eu colocar os dedos dentro de uma tomada elétrica e eu vou sentir logo o choque. O espírito está pronto, é rápido. É ligar, desligar e instalar. Agora, a carne, com a decisão da alma, com o pensamento, o raciocínio, os sentimentos, às vezes fica assim, não sei se ele fazer isso não. Então, esta é realmente aquele martelo no prego que vai doer. Dizer não. Jesus disse, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando resistimos ao pecado em prol da vontade de Deus, estamos a crucificar a nossa carne com o pecado. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quem quiser apontar, Hebreus 12:4. Ainda não tendes resistido até ao sangue. Muitas vezes nós dizemos assim, não, eu estou a resistir. Mas esta expressão do escritor aos Hebreus, resistir até ao sangue. Veja só, quando Jesus resiste, ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, faça-se a tua vontade e não a minha. Diz que ele transpirou gotas de sangue. A sua resistência foi até ao sangue. Ele foi um exemplo para nós em tudo. Então nós só temos que dizer não às vontades que nos levam para o pecado. Primeiro prego, a primeira gavilha é não! É negar a nós próprios. Assim como ele negou, ele foi um exemplo para nós em tudo. Segundo prego, segunda gavilha. Só depois de nós termos resistido até ao sangue, negarmos a nossa própria vontade, só aí vem o segundo prego, que é o prego de tomar a cruz e seguir. O que é tomar a cruz? Parece a mesma coisa, mas não é. Negar a sua vontade, deixar-se ficar na cruz, só depois é capacitado, digamos assim, para seguir.
alguns anos atrás, há bastante tempo, eu pregava assim: a pessoa que está crucificada, tente imaginar comigo, a pessoa que está crucificada, qual é o seu raio de visão? Pergunto eu, consegue olhar para trás? Sim ou não? Consegue olhar para trás? O seu raio de visão é para a frente. Isto é, ao olhar para a frente, consegue ver o que está à frente e consegue então seguir. O segundo prego representa seguir. Seguir é ser discipulado. Seguir é copiar o líder. É colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Quando cada um de nós segue Jesus, anda na mesma direção que Cristo. Para onde é que Cristo foi? Para o Calvário. Estão a pensar comigo? Qual foi a direção, qual foi o caminho de Jesus? Foi o Calvário. Não, mas eu quero ser estrela. O caminho é o Calvário. Seguir Jesus até o Calvário. Muitos querem ser famosos e bem-sucedidos. Mas pouquíssimos, querem seguir um condenado, um crucificado. Poucos querem ir ao Calvário. O lugar onde nós somos capacitados para seguir Jesus é a segunda cavinha, é no Calvário. Jesus, torno a dizer, foi o nosso exemplo em tudo. Ele foi à nossa frente. Ele levou os nossos pecados, os nossos erros, as nossas incongruências, os nossos desvios, as nossas loucuras, os nossos devaneios. Jesus levou. Já o profeta, cerca de 600 anos antes de Jesus vir à terra, o profeta Isaías, capítulo 53, verso 3, diz: Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer, e como que um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Eu posso falar por mim, eu não queria nada com Deus. Acreditam? Quem me viu hoje, se calhar, não acredita. Mas eu não queria nada com Deus. Está aqui escrito. Não fizemos dele caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, ainda por cima, o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como eles disseram, não é? Então, dizias que salvavas, salva-te a ti mesmo. É desprezado. Seguir significa repetir os mesmos atos. Significa ir na mesma direção. Seguir significa deixar onde nós estávamos para tomarmos uma nova direção, onde Jesus quer que nós possamos ir. João, na sua primeira carta, João, capítulo 2, verso 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou.
se eu digo que sou cristão, todo mundo diz, eu sou cristão. Todo mundo. Se você for ali à rua, perguntar às pessoas, você é cristão? Sou. Agora repare naquilo que eu posso nos voltar aqui a dizer. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, mas o mundo não anda a pegar-se assim mesmo. Não anda a viver como Jesus viveu. Não anda a falar como Jesus falou. Não se anda a comportar como Jesus se comportou. Por isso é que Jesus certa vez disse, as pessoas falam uma coisa pela boca, o coração nem está aí. Enchem a sua vida de tantas coisas e gravam uma cassete chamada cassete de papagaio. Ao domingo diz, eu sou cristão. Mas é só ao domingo. João diz, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Na altura da crucificação, estava lá um personagem chamado Simão, o Cireneu, que seguiu Jesus na crucifixão. Por isso, ele teve que ajudar a levar a cruz. Foi o primeiro exemplo prático de alguém que pegou no madeiro para... Porque note, Jesus já tinha levado 39 chicotadas. Ainda tinha um percurso para andar com a cruz em cima. E presume-se que ele caiu algumas vezes. Estava esgotado. Simão Cireneu foi lá para ajudar. Diz Lucas 23, 26. E como o conduzissem com o estrangeiro, um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram a cruz sobre os ombros para que ele levasse após Jesus. Simão Cireneu foi ajudar. Quando seguimos a Jesus, agora estou a falar quase do terceiro prego, agora do terceiro caminho. Quando seguimos a Jesus, estamos com os pés presos. De lá não podemos sair até ao momento que há uma explosão chamada ressurreição. Os pés também levaram uma cavilha. Sabe porquê? Para serem paralisados na direção em que o mundo caminha. Então, se nós seguimos Jesus, nós temos que aprender, por último, aprender a perder. Todos gostamos de ganhar, sim ou não? Quem é que gosta de perder? Vamos ser sinceros. Faça assim. Quem gosta de perder? Ninguém. Mas Jesus veio nos dar uma grande lição. Nós andamos com os pés, corremos com os pés, andamos numa direção com os pés, e se ficarmos presos, acabamos por perder. Foi isto que aconteceu. Jesus disse, quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, esse vai salvá-lo. Quem se dispõe a perder, esse vai ser salvo. Então esta terceira martelada, este terceiro prego, dói muito. Quantos de nós já se sentiu estagnados, parados, sem conseguir ir para lado nenhum? Pois, Jesus também aconteceu isso. Ficou ali durante algumas horas.
Todos nós estamos acostumados a ganhar e a receber. Nenhum de nós gosta de perder. Por isso, perder dói. Dói. Mas temos que aprender que é preciso perder para ganhar. Paulo escreve à igreja de Filipos e diz o seguinte, Filipenses 2, 7 a 9. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Não, é tão específico aqui. Não foi só obediente. Não, é só dizer que sim, é só dizer amém. Pronto. Eu já vou dar agora aqui uma ilustração muito interessante. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que é sobre todo o nome. No outro dia eu estava a ouvir uma história impressionante. Aquela história é uma história de uma realidade que aconteceu com um certo personagem, uma certa pessoa. Mas eu estava a ouvir aquela história e aquilo bateu. Alguém, um líder, um pastor, falou a um criminoso, a um assassino, que ele tinha que se converter e tinha que se arrepender dos pecados para tomar uma nova vida com Jesus. E esta pessoa, este criminoso, ele disse, sim, está bem, pronto, então vai, ajoelha, e ele diz, Senhor, perdoa os meus pecados, e pronto, está tudo bem, pronto. E ele fez aquilo. Para a semana ou para a outra, não sei, só Deus sabe, falaremos um pouco melhor sobre isto. Mas esta figura que eu estou a contar fez um impacto no meu coração. É tão fácil nós fazermos as coisas de uma forma mecânica. Sim, é para pedir perdão a Deus, sim. Ok, Deus, perdoa lá, vá, dá lá esse jeitinho. E pronto. E para a maioria das pessoas, está bom. Só que este personagem, passar dos dias, ele vai ter com o pastor outra vez e vai dizer, mas sabe uma coisa, as coisas não estão a correr como você disse que iam correr. Não. A sério? Não. Mas arrependeste-te mesmo de coração ou falaste só por palavras? Porque uma coisa é falar blá 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 blá, não é? E outra coisa é assumir. E ele diz, não, eu disse aquilo que você disse para eu dizer. Pois é, aí está o problema. Está a questão da legalidade. Veja só. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, uma questão legal, ele paga pelos nossos pecados até à morte de cruz. E derrama todo o seu sangue. Uma questão legal perante Deus o Pai. Jesus chega a dizer, como eu já disse atrás, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas, no entanto, faça a tua vontade, não a minha. Ele vai até ao fim, ele é crucificado com 3 pregos. Uma situação legal, legalidade. Vejamos aqui uma coisa. Não basta dizer, sim, eu quero Deus. Amém. Tchau. Boa noite. Agora vou fazer a minha vida. Não! Tem que negar a si mesmo, seguir uma outra direção, porque arrependimento é metanoia. Metanoia é mudar de direção. Seguir determinado.
Veja, as mãos perfuradas pelos pregos perdem a sua força. Já não conseguem segurar as opiniões e os desejos. Os pés pregados pelas grandes cavilhas paralisam a vida. Os pregos paralisam. Assim é quando nós nos sentimos perdedores. Quando passamos pela crucificação, abrindo mão de qualquer coisa em prol da nossa fé em Jesus, ficamos presos à cruz de uma forma legal. Então, se nós quisermos seguir a primeira oração que Jesus nos ensina, que diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois diz: seja feita o quê? Seja feita a tua vontade e não a minha. É tão fácil, não é? As pessoas do mundo inteiro conseguem dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, não é? Assim. Falam tipo pagano. Falam e não vivem. Não têm legalidade alguma. Quando Jesus é crucificado, os pregos, os braços, Ele abre os braços. Abre os braços para nos receber. Então eu quero vos dizer nesta manhã o seguinte: não importa aquilo que você e eu já perdemos. Não importa. É mais importante aquilo que podemos ganhar com a ressurreição. É mais importante. Então não deixe, por favor, de viver debaixo desta mensagem. Não deixe de viver debaixo da cruz. Sabe que o que prendeu Jesus, isto é uma curiosidade, o que prendeu Jesus na cruz realmente não foram as cavilhas romanas. Foi cada um dos nossos pecados. Foi isso que prendeu Jesus na cruz. E na cruz, voluntariamente, Ele estava ali por nós. Por isso, João, capítulo 10, versos 17 e 18, diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O que é que nos prende à cruz? Temos que aprender a negar a nós próprios, a seguir a Jesus e perder as coisas do mundo. Se nós fizermos isso, então nós podemos dizer com Paulo: estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Onde está? Porventura não tornou Deus de louca a sabedoria do mundo?
visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura desta mensagem da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quero terminar dizendo duas palavras. Talvez vai chocar alguém o que eu vou dizer. Eu já vi 2 ou 3 situações que aquilo que eu vou dizer bateu mesmo nessas pessoas. Quero dizer o seguinte: quando Deus o tira de um lugar, faça-me por favor essa troca. Não olhe para trás. Largue e deixe passar. Largue, deixe passar. Não olhe para trás. Tal e qual. Deus disse uma vez a uma família: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pareças. O Senhor, se nós quisermos, o Senhor vai nos ajudar a negar-nos a nós mesmos, a seguir e a largar as coisas do mundo. A mulher de Ló, ela experimentou o livramento. Está escrito, ela experimentou o livramento. No entanto, ela ainda tinha no seu coração alguma coisa que estava lá atrás. Por isso, ela olhou para trás. Quando Deus tinha dito: não olhes para trás. Até hoje, quem for a Israel, está lá aquela estátua daquela mulher que olhou para trás, desobedecendo a uma ordem divina: não olhes para trás. Quantas vezes a nossa vida é paralisada quando nós ouvimos, mas não escutamos a palavra de Deus? Eu vou repetir. Quantas vezes nós ouvimos, mas não escutamos? Ouvimos, mas não escutamos a palavra de Deus. E ficamos paralisados. Já imaginou isto? Não olhes para uma ordem simples. Não olhes. E aquela dona foi olhar. Ficou na hora. Estátua de sal. Até hoje. E já passou assim uns anos grandes. Se você tiver o privilégio de ir a Israel, está lá ainda. Danificado, mas está lá. Claro, estes anos todos, não é? É normal. Mas está lá. Pense nisto. Quando Jesus é crucificado, Ele é crucificado porque Ele se dá voluntariamente. E Ele leva 3 pregos que o prendem a um madeiro. Paulo diz mais tarde: estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Não, mas isso é só no domingo. Percebeu agora? Não, não é ao domingo, não. A nossa vida não se resume ao domingo, a 2 horas ao domingo. A nossa vida são 24 horas, sobre 24 horas,
Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo todo dia. Não é? Havia uma música assim. Negação. 24 sobre 24 horas. Seguido. 24 sobre 24 horas. Ficar parado. Por vezes temos que ficar parados. 24 sobre 24 horas. Para não fazermos a nossa própria vontade, mas a dele. Então, nós não oramos. É ou não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mas só ao domingo. É o que está lá escrito? Pois é. Vamos ficar bem então.